Alopecia areata. O que é a alopecia areata? É uma alopecia muito famosa, ficou ainda mais famosa depois daquele episódio que nós vimos do Will Smith a dar uma chapada porque tinham gozado com a esposa, que sofria da alopecia areata. Então eu vou-vos tentar explicar um pouco o que é a alopecia areata, qual é a diferença desta alopecia para as outras, como se manifesta, como se evolui e, pessoalmente, o mais importante, como se trata. Então, sou Henrique Machado, muitos já me conhecem, sou médico, dedico-me exclusivamente à medicina e cirurgia capilar, área de qual sou apaixonada, e tento fazer estes vídeos das perguntas que me fazem para tentar esclarecer-vos de uma forma científica, eficaz e com palavras que tento que sejam fáceis para que possam perceber. Então, primeiro, perceber o que é a alopecia areata. E como podem ver no vídeo que vos ponho em cima, onde explico que há várias alopécias e a alopecia areata é um tipo de alopecia dentro do grupo das alopécias. E as alopécias podem ser mais ou menos graves e a alopecia areata é uma destas alopécias das centenas que existem. A alopecia areata é uma causa de queda de cabelo que muitas vezes nós, especialmente já todos vimos, que é as pessoas que ficam com uma zona de uma placa sem nenhum cabelo, uma pelada como tal. Também podem ser no cabelo, pode ser na barba, normalmente é uma placa ovalada, onde nessa zona não há nenhum cabelo. No entanto, pode evoluir a casos gravíssimos, como a pessoa perder todos os cabelos ou mesmo todos os pelos do corpo. O que nós sabemos é que a alopecia areata é uma patologia, uma doença autoimune, portanto é o nosso corpo que dá um sinal, aqui nem é uma destruição, mas dá um sinal para que no folículo o cabelo não cresça. Okay? Então, por algum fator que pode ser desencadeado por stress, alterações hormonais, fatores ambientais, não se sabe bem ao certo quais são estes fatores, mas sabemos que alguns que têm relação, como estes que eu vos mencionei, de repente há uma zona de cabelo que deixa de crescer aí o cabelo e fica mesmo lisinha, sem qualquer cabelo. É caracterizada por um aparecimento rápido. Normalmente os pacientes que eu tenho, doutor, no outro dia fui ao cabeleireiro, ele estava-me a pentear e vi que tinha ali uma zona de 3, 4 centímetros sem qualquer cabelo. Portanto, não é como as outras alopécias, que normalmente a pessoa vai ficando com o cabelo mais final. Sim, em poucos dias, em poucas semanas, perde ali numa zona específica, normalmente, felizmente, numa zona mais pequena, totalmente o cabelo nessa zona. Em geral, não há outros sintomas. Alguns pacientes referem a algum prurido, mas não é muito comum. E também sabemos que em 5 ou 10% pode haver alterações unguiais. Felizmente, tende a ser autolimitado, ou seja, muitos pacientes têm esta placa desencadeada muitas vezes por alturas de maior stress ou assim, e muitas vezes, mesmo sem tratamento, voltará a crescer passados uns meses de cabelo nessa zona. No entanto, sabemos que cerca de 5% pode evoluir a alopécias areatas muito mais graves, como a alopecia total ou universal, como vos falei. Isso sim são casos muito graves. E nestes casos o impacto psicológico que tem a alopecia areata é muito, muito grande, porque afeta realmente a vida destes pacientes. Quanto à sua incidência, é engraçado dizer-vos que cerca de 2% das pessoas terão em algum momento da sua vida uma placa da alopecia areata. Portanto, 2% é algo que até é relativamente comum. É mais frequente em crianças e adultos jovens, ok? Mas pode aparecer em qualquer momento da vida e normalmente, infelizmente, em crianças tendem a ser casos graves, sendo que afeta, na sua maioria, cerca de 90%, afeta o couro cabeludo, mas pode afetar a barba, as sobrancelhas ou qualquer parte onde haja cabelos ou pelos numa pessoa. Também sabemos que, como é uma doença autoimune, está cerca de 30% dos casos de alopecia areata têm em relação com outras doenças autoimunes que as pessoas podem ter, desde uma asma, alterações de tiroide, com outras patologias autoimunes, a maior relação, maior probabilidade de poder ter alopecia areata. Agora, vou-vos deixar, ou seja, umas imagens de como é que se pode apresentar. E, portanto, primeiro, o mais frequente, é uma placa única da alopecia areata, pode ser no cabelo, como podem ver, pode ser na barba, e esta é a forma mais frequente e, em geral, se mantiver assim, o normal é que acabe por ficar preenchida, ok? No entanto, pode evoluir a várias placas, então ser multiplacas ou multifocal, e muitas vezes estas próprias placas vão confluindo numa placa grande. Então, é a alopecia areata em placas multifocal. Depois temos, como também podem ver nesta imagem, a alopecia areata total, ou seja, afeta todo o cabelo, não quer dizer que não se tenha um pelo do cabelo, pode ter alguns cabelos, mas em geral está afetada toda a zona do cabelo. E por fim, a mais grave de todas, a alopecia areata universal, que afeta todos os pelos do corpo. Depois também temos a apresentação, como vos falei, em outras zonas, como por exemplo na barba. É relativamente comum no homem ter uma placa de alopecia areata na barba ou nas sobrancelhas, menos comum, mas também acontece. E depois existem algumas formas mais raras, como a alopecia areata ofiásica ou incógnita, mas pronto, isso são formas mais raras da alopecia areata. Agora falar um pouco do tratamento da alopecia areata. Há a perceber 2 ou 3 pontos. Primeiro, em alguns casos, felizmente, mesmo que não tratemos aquela placa, normalmente nas placas mais pequenas, volta o cabelo a crescer
e problema resolvido. Infelizmente, muitas vezes não é assim, e então temos que tratar, ou também sabemos que quanto mais cedo tratamos, melhor resposta vamos ter. Eu expliquei-vos que a alopecia areata é uma patologia autoimune, portanto, não é que aquele folículo seja destruído, aquele folículo está viável, o corpo é que dá um sinal para que não cresça cabelo. Então, isto é fácil de explicar, porque mesmo uma pessoa com uma alopecia areata total, se nós conseguíssemos tirar todas as defesas deste corpo, portanto, fazer uma imunossupressão total, o cabelo, em princípio, voltaria a crescer. Ok? Isto para vos explicar que a base do tratamento da alopecia areata vão ser os diferentes imunossupressores, para controlar esta resposta e para ver se volta a crescer cabelo. Então, em geral, não vou querer detalhar, mas dizer-vos que, em geral, os tratamentos nas alopécias mais fracas seria os imunossupressores tópicos, como, por exemplo, temos a cortisona, temos o tracolimus e outros familiares, seria uma opção. E quanto mais grave vai sendo a alopecia areata, vamos ter que subir nesta escala. E, portanto, por exemplo, numa alopecia já com placas, com várias placas ou com uma placa única muito grande, vamos ter que, possivelmente, fazer uma cortisona injetável, local, mas injetável. E se formos aumentando para casos mais graves, vamos ter que fazer a cortisona oral. Ok? Isto eu estou-vos a dar só a cortisona ou outros imunossupressores, que há vários, uma ciclosporina, um metotrexato, tudo isto podem ser opções, mas já começam a ter muitos efeitos secundários. Felizmente, existe agora uma nova família de medicamentos, são os inibidores JAK, são medicamentos novos, muito caros, que já começam a ser aprovados para os casos de alopecia areata. Penso que em Portugal, on-label ainda não, mas off-label já há hospitais que estão a disponibilizá-los para os casos de alopecia areata, e estes inibidores JAK parecem ter uma boa eficácia com muito menos efeitos secundários. Dizer-vos que em casos graves de areata, o uso de prótese, mais frequente ditas perucas, pode ser uma opção muito boa e que o transplante capilar está contraindicado nas alopécias areatas. Então, resumindo, a alopecia areata é uma patologia que até é relativamente frequente, como eu vos disse, afeta 2% da população. Felizmente, muitas vezes, a maior parte das vezes, é uma placa única, limitada, que com um tratamento simples, tópico, vamos conseguir reverter, mas aconselho-vos, quanto mais rápido consultarem o médico, melhor, porque aquilo pode evoluir de forma rápida e ser muito difícil de tratar, mas que infelizmente sabemos que temos casos graves, ou mesmo muito graves. Nesses casos a medicação é difícil, felizmente há novos fármacos que podem ajudar, mas que é difícil e que tem um impacto psicológico na vida destas pessoas que sofrem de alopecia areata graves, muito um impacto psicológico muito grande. Espero que vos tenha esclarecido. Se tiverem dúvidas, falem. Eu não quis entrar muito no detalhe, seja da patologia, seja no detalhe da medicação. Podia-vos explicar muito mais detalhadamente, mas se tiverem dúvidas, ponham que eu ou faço um vídeo ou respondo. Está bem?